Povo. Vamos tentar concluir hoje a função quadrática. Depende, se o vídeo não ficar muito longo, eu parto em dois, mas eu vou tentar não enrolar muito. Eu sou um pouco enrolão, um pouco a favor, talvez. E se eu enrolar pouco, acho que dá para concluir o trabalho com um vídeo só. Se eu enrolar muito ou se realmente estiver a fazer mal, a dimensionar mal o tempo, será mais do que um. Quanto a aulas, se isto fosse aulas presenciais, seria pelo menos 2 aulas, porque realmente os assuntos agora estão praticamente concluídos, mas está o trabalho, o grosso do trabalho pode ser feito agora. Então, o que é que nós já temos? Na verdade, já temos tudo. Já não precisamos de mais nada da quadrática. O que é que nós temos então? Temos o gráfico, uma parábola. Já sabemos que se o a for maior do que 0, portanto f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Se o a for maior do que 0, ela é virada para cima. Depois, sabemos como calcular os dois zeros dela, este ponto aqui e este ponto aqui. Recorremos à fórmula de Bhaskara e chegamos à conclusão que x' é igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a e que x duas linhas é igual a menos b menos raiz de delta sobre 2a. Esta escolha de x', x duas linhas é completamente arbitrária, mas tudo bem. X', x duas linhas, não temos a certeza que seja x' este e x duas linhas este, pode ser ao contrário. Depende dos sinais, depende do sinal do A, neste caso é positivo, mas depende desta soma que se faz aqui em cima. E no último vídeo vimos como calcular as coordenadas, importantíssimas coordenadas, deste ponto aqui. Este ponto aqui, chamado vértice, tem duas coordenadas, x vértice e y vértice. X vértice é o meio das raízes, portanto, soma-se as raízes, divide-se por 2, não precisávamos de uma fórmula. De todo modo, x vértice é menos b sobre 2a. E o y vértice, ainda mais importante do que o x vértice não tem uma importância relativa, mais importante ainda é o y vértice. E o y vértice é menos delta sobre 4a. E neste caso vai ser um mínimo. Ora bem, sendo este senhor um mínimo, vocês veem que todos estes valores aqui vão dar alguma coisa aqui no eixo dos y. Portanto, o conjunto imagem é daqui para cima. Portanto, a imagem de f, aquilo que ela dá, é desse mínimo até mais infinito, não é? Conclusão. O vértice dá-nos informação sobre o mínimo da função, quando a maior do que 0. Logicamente, todo este raciocínio podia ser feito com a menor do que 0. E nesse caso, se a fosse menor do que 0, portanto a negativo, o primeiro caso era com a positivo virado para cima, a negativo virado para baixo. Por isso é que vocês veem por vezes este boneco. Negativo está-se mal, isto é, com A negativo, e com A positivo, às vezes vê-se este boneco que está-se bem, está-se positivo. Portanto, esta forma da quadrática, eu não gosto muito destes truques de memória, mas o mundo é como é. Há melhor do que isto. Vocês vão encontrar no futuro melhor do que isto para memorizar. De qualquer forma, a forma da parábola é esta. É a mesma coisa, menos b sobre 2a menos delta sobre 4a para o vértice. X' e x duas linhas, do mesmo jeito, só que aqui, reparem, vai ser um máximo. A função cresce, atinge o seu máximo e depois diminui. Portanto, a imagem da função, neste caso, é de menos infinito até esse valor máximo. Isto é, estas foram as ferramentas que desenvolvemos, portanto, compreender a função e estas ferramentas para tirar conclusões sobre o comportamento da função. Beleza, então, rapidamente recordados das ferramentas que desenvolvemos, vamos continuar as aplicações delas. A primeira aplicação que foi vista foi o conjunto imagem, portanto, o vértice dava-nos o máximo ou o mínimo
da função. E agora, mais uma aplicação que é esboço do gráfico. Então, como é que se esboçaria o gráfico de uma função quadrática em vez de estar a construir aquela tabela sempre? Como vocês vão ver, façam vários casos a tabela, x, f de x, e vocês vão ver que em muitos casos não vai funcionar. Por exemplo, se eu pegasse numa função, sei lá, x² menos x mais 110. Se vocês pegarem nesta função, f de x igual a isto, vocês podem colocar aqui os valores, dificilmente vão encontrar valores. Isto vai-vos dar, por exemplo, imaginem colocar menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Isto dava-vos um pedaço aqui do braço da parábola. Dava-vos um pedaço do braço da parábola. Na verdade, dava-vos qualquer coisa assim. Isto. Ora, isto não vos permite traçar a parábola. Se colocassem estes valores, coloquem estes valores aqui em cima, este 110 que aqui está vai puxar tudo muito para cima. O mais pequeno de todos, que era no menos 2, no 2 aqui em baixo, ora 2, 4, 2, 2, 112. Ou seja, era tudo aqui em cima, e não dava para perceber que tipo de parábola é que tinham. Quem não entendeu é porque não fez exercícios suficientes. Quem fez exercícios suficientes de tentar traçar gráfico entendeu o que eu estou a dizer porque deram com os burros na água, como se costuma dizer. Houve situações em que vocês utilizaram a tabela e não conseguiram esboçar o gráfico porque não conseguiram ver o tipo de parábola que tinham. Repito, quem não resolveu exercícios suficientes não entendeu realmente, ou é bastante dotado para a matemática e pronto, tudo bem, entendeu o que eu disse, mas quem não é dotado, muito dotado para a matemática e não resolveu exercícios suficientes de traçar gráficos, não entendeu o que eu disse. Mas, de qualquer forma, ao resolverem exercícios, vão dar conta que aquela tabelinha maravilhosa que para a função afim era genial, porque bastava 2 pontos e nós traçávamos imediatamente a reta, aqui vai falhar muitas vezes. Então, como é que vamos evitar isso? Vamos evitar isso utilizando o vértice e os zeros. Então, vamos lá. O autor do vosso livro chama Esboço do Gráfico. Ora, estamos na página Esboço da Parábola, página 106. Vamos pegar um exemplo. Exemplo, y igual a 2x² menos 5x mais 2. Então, vamos aplicar aqui as duas ferramentas. A primeira ferramenta, vamos calcular os zeros. Então, vamos calcular os zeros. Isto é, os pontos em que f de x igual a 0. Então, f de x igual a 0 é equivalente a ter 2x² menos 5x mais 2 igual a 0. E temos aqui a igual a 2, b igual a menos 5, c igual a 2 e delta igual a b², portanto 25, menos 4 vezes 2 vezes 2. Ou seja, 16. Menos 4, a, c. Ou seja, 25 menos 16, ou seja, 9. Então, delta igual a 9. Quer dizer o quê? Quer dizer, então, que o x' é igual a 5, portanto, menos b, mais raiz de 9 sobre 2 vezes 2, que é 2a. Ou x duas linhas igual a 5 menos raiz de 9 sobre 2 vezes 2. Isto dá x' igual a raiz de 9 é 3, 8 sobre 4, ou raiz de 9 é 3, 5 menos 3, 2, x igual a 2 sobre 4. Isto é, x' igual a 2, ou x duas linhas
igual a 2 sobre 4, 0,5. 0,5. E posso guardar esta informação, não é? Posso guardar esta informação numa tabela. Posso chegar aqui e começar a construir uma tabela para esta função. X. Ora bem, se pensarmos um bocadinho, xf de x, já sabemos, as duas raízes são, então, 0,5 e 2. Então vai ser 0,5 e 2. Já sabemos que o vértice fica no meio, não é? Os x's, x linhas, x duas linhas, e o vértice no meio. Então, 0,5 f de x igual a 0, 2 f de x igual a 0. E o vértice? Bom, o vértice fica no meio. 2 mais 0,5 a dividir por 2 dá 2,5, 1,25. Não sei quanto é que dá isto aqui, mas o ideal era ter feito isto pela fórmula. Ainda se recordam? O vértice era menos b, portanto, 5 sobre... Recordar a fórmula do vértice. Menos b sobre 2a. Portanto, menos b sobre 2a, 5 sobre 4. 5 sobre 4, 1,25. Sem surpresa, né? 0,5, 2, soma faz a média e temos o vértice. Mas pronto, aplicando a fórmula, 5 sobre 4. Menos delta. Menos delta menos 9 sobre 4a. Ora, a é 2, 4a é 8. 9 oitavos dá 1,125, acho. Não, isso. Menos 1,125. Posso estar enganado. Não, não estou. 9 oitavos é menos 1,125. Perfeito. Tenho 3 pontos. Tenho agora 3 pontos. Então, quais são eles? 0,5. Vou puxar isto um bocadinho para a esquerda, porque já sei que não tenho gráfico do lado direito. Do lado esquerdo, desculpe. Porque ter tenho, mas não preciso dele aqui. Então, vamos lá. Só para ficar mais visível no vídeo. Então, temos aqui 0,5. Depois temos 1,25. 0,5, 1. Aqui temos 1,5 e aqui temos 2. Portanto, temos aqui 2. Corta aqui. 0,50 e corta aqui. E, claro, corta também aqui no 1,25. Não corta. Não corta. Cuidado, está o vértice. E então tenho aqui menos 1 e um bocadinho mais abaixo tenho o vértice. Então, que pontos é que tenho? Tenho este, tenho este, tenho este. É lógico, com estes 3 pontos e com o conhecimento que temos da parábola, se isto é o vértice da parábola, isto é o gráfico da parábola. Ok? Se tiverem curiosidade em saber que ponto é que é este aqui, por exemplo. Ah, mas eu tenho curiosidade para saber que ponto é este. Se tiverem curiosidade para saber que ponto é este, é a imagem do zero. Neste caso tenho que fazer f de 0. Ora, f de 0 dá 2 vezes 0 ao quadrado, menos 5 vezes 0, mais 2, ou seja, 2. Este ponto aqui é 2. Mas não é necessário. É talvez o ponto mais fácil. É o ponto mais fácil de determinar, mas não é estritamente necessário. Quando a pergunta que vos fazem é esboce o gráfico da parábola, vocês com os 2 zeros e com o vértice, se o vértice ficasse acima, ora, com este ponto, vértice e isto, o gráfico da parábola era virado para baixo. Mas para o vértice ficar acima, o A teria que ser negativo e aqui o A é positivo, portanto, vejam o interessante que é, e na verdade, quem sabe um bocadinho de parábola, não vai inventar aqui valores ao acaso, como fazíamos na função afim, que funcionava perfeitamente. Aqui não. Aqui escolhe precisamente os zeros e o vértice e nem sequer precisa fazer contas com a função. Basta tirar pela báscara os 2 zeros, onde ela se zera, e depois o vértice correspondente. Interessante, não é? Elegante. Quem gosta de matemática deve estar a olhar para isto assim com ar... Putz, isto encaixa tudo. É por isso, quem gosta de matemática, eu gosto de matemática por causa disso, porque tudo encaixa perfeitamente. Quanto mais matemática se sabe, mais fácil a matemática fica.
Porque cada vez se sabe mais, cada vez mais as coisas se encaixam todas umas nas outras, e se não se sabe fazer de um jeito, sabe fazer de outro. E em particular nós não temos mesmo que decorar nada em matemática. É a única disciplina que eu conheço, a única área do humano em que não é preciso rigorosamente decorar nada. E não é verdade nas outras disciplinas. E já disse aqui e volto a repetir, aqueles de vocês que têm dificuldade em memorizar coisas, pensem se a matemática não será a vossa praia. Muito bem, este foi o exemplo 11. Podemos fazer mais um exemplo. Podemos fazer, por exemplo, o exemplo 13. Muito fácil o 13. É, meio fácil, mas o 14 é demasiado difícil, portanto, 13. Exemplo 13. Exemplo 13. Muito rapidamente. Exemplo 13. Então, o que é que temos no exemplo 13? Eu posso já deixar ficar aqui. Posso deixar ficar aqui o bonequinho, porque vai-nos acontecer exatamente a mesma coisa. Só basta modificar para o exemplo 13. Como é que é no exemplo 13? A função é y igual a menos x quadrado, portanto, f de x igual a menos x quadrado, menos 2x mais 1. Ora, quando tentamos resolver f de x igual a 0, dá-nos menos x quadrado menos 2x mais 1 igual a 0. Agora o a vai ser menos 1, a igual a menos 1, b igual a menos 2, c igual a 1. Aqui é menos 2 ao quadrado, 4 vezes menos 1, 4a, vezes 1. Portanto, 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado dá 4, e aqui dá 4 vezes menos 1 dá 4 também. Certo? Menos 4ac. Isso. Portanto, 8. E temos então... Alguém se enganou aqui? Exemplo 13. Onde é que está o 13? Sim, o 13. Não, para já... Menos x quadrado... Enganei-me sim. Enganei-me na transcrição do exercício. Menos x quadrado menos x menos 3. Não vale a pena. Não vou editar o vídeo e retirar esta parte que eu enganei, porque os enganos também mostram que, de facto, tem utilidade. Não é? Se fosse de outra forma, teria esta continuação. Como não é, temos azar. Então, é menos x quadrado menos x menos 3. Menos x menos 3. A igual a menos 1. B igual a menos 1. C igual a menos 3. Menos 3. Menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes A vezes menos 3. E agora? 1. E aqui, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 3. Menos, menos, menos. Menos 3 sinais de menos. Portanto, vai dar menos 12. 1 menos 12 dá-se o sinal do maior. Portanto, menos 11. Delta negativo. X', x duas linhas, não existe. Não existe. Certo? Não há nem x', nem x duas linhas. E dirão vocês assim, e agora? Bom, agora, olha, azar. Mas pelo menos o vértice vamos ter. Como é que seria o vértice? Menos b, portanto, 1, sobre 2a, 2, vezes menos 1. E o delta era menos 11, portanto, 11, sobre 4a, 4 vezes menos 1. O vértice, então, vai ser 1 sobre menos 2, 1 sobre menos 2 e 11 sobre menos 4. Isto é
menos 1 meio, menos 11 quartos. Vou deixar ficar em fracionário, mas seria 0,5 e aqui seria 2,75. Ora bem, então, menos 1 meio e menos 11 quartos. E é o que temos aqui para já. Ou seja, o vértice está em menos 1 meio. E agora, 1, 2, quase 3. Acabamos de encontrar o vértice. Eu vou puxar isto para cima, porque já sei onde é que isto vai acabar. Então, mas vocês não. Terão que avançar. Então vou colocar mais acima, porque já sei onde é que isto vai acabar. Então, menos 1, menos 1 meio. E agora menos 1, menos 2, menos 3. Muito bem. Então temos aqui o vértice. E agora? Agora com o vértice só, evidentemente que não dá para traçar a parábola, não é? Mas vamos fazer meio ponto para a frente, meio ponto para trás. Ora, como é que seria meio ponto para trás? Meio ponto para trás seria menos 1. Meio ponto para a frente será 0. Então vamos fazer f de 0. Não é calcular o 0, é fazer f de 0. Como vimos por Bhaskara, Bhaskara não nos levou a lado nenhum. Bhaskara aqui não levou, é uma situação relativamente pouco comum, mas pode acontecer. Se o delta for negativo, nós sabemos que não há raízes no Bhaskara e, portanto, não podemos colocar nada aqui no x' e no x2'. Então, f de 0. F de 0 é substituir aqui por 0. Menos 0 ao quadrado, menos 0, menos 3, portanto, é menos 3. Então, quer dizer que f de 0 é igual a menos 3. Ora, f de 0 é igual a menos 3. Já tenho este ponto, portanto, tenho o vértice e já tenho este ponto, menos 3. E menos 1. F de menos 1 é igual a menos 1 ao quadrado, menos 1, menos 3. Aqui fazer atenção, porque é menos 1 ao quadrado dá 1, portanto fica menos 1, menos 1 mais 1, menos 1 menos 1 dá mais 1, menos 3. Ou seja, estes cortam 3. Ou seja, menos 3. Não é surpreendente, porque como isto é simétrico, isto é o vértice, nós avançamos meio ponto para um lado, meio ponto para o outro e encontramos aquilo que habitualmente se encontram, que era, no caso normal, seria os zeros e o vértice. Como é que é então a parábola? A parábola é assim. Cá está o gráfico da função. Mais uma vez, dirão assim, Ana, conseguiu dar a volta à questão. Consegui, sempre se consegue dar a volta à questão. Em geral, as duas raízes e o vértice resolvem o problema de esboçar o gráfico. Aqui, como não havia raízes, nós arranjámos dois valores. Mas eu podia ter encontrado outros. Sim. Agora, o que você devia fazer é que devia encontrar para a direita do vértice e para a esquerda do vértice para ter a certeza que apanhava realmente o formato da parábola. Foi a única preocupação. Um para trás e outro para a frente. Fui curtinho aqui, que é para o gráfico caber aqui dentro do quadro. E, portanto, viram este tópico do vosso livro, que já dá origem a belíssimos exercícios. Gosto muito dos exercícios que dá origem a este tipo de teoria. E vocês têm alguns de qualidade. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Exercícios de alta qualidade para ficarem fortes neste tema. E segue-se dois temas encaixados um no outro, que é o tema sinal da parábola, da função quadrática, aliás, sinal e inequações. Isto podia ficar para um novo vídeo, mas e por que não? São 26 minutos de vídeo, mandam as boas práticas que os vídeos não sejam demasiado longos, portanto, despeço-me, aprendam matemática, divirtam-se, estudem e voltamos a ver-nos no próximo vídeo. Fiquem bem.